Olá pessoal, meu nome é Henrique Francisqueto, sou um dos sócios aqui da Escola Brasileira de Tributos e o EBT Comenta de hoje vai ser sobre a alteração do ICMS-ST para ICMS monofásico. Bom, pessoal, basicamente agora, a partir do dia 1º de abril de 2023, a tributação do ICMS nos combustíveis vai passar a ser monofásica. A gente não vai mais ter a figura do ICMS-ST para essa determinada mercadoria, para esse item, a gente vai ter sim o ICMS monofásico. Bom, o que muda? As duas formas são formas de antecipar de alguma forma a arrecadação de um tributo, né? Na monofasia você tem a tributação em uma etapa única para fins de antecipação e no ST também. A diferença é a premissa, a lógica da coisa, né? Eu sempre fui até muito mais simpático à ideia da monofasia. Por quê? O monofásico, via de regra, você tem uma majoração de alíquota, como no PIS/COFINS, por exemplo, e você não tem discussões relacionadas à base de cálculo, como no caso do ICMS-ST, houveram aquelas grandes discussões relacionadas à base de cálculo no valor presumido versus valor final, a margem de valor agregado ao longo da cadeia de circulação da mercadoria, esse tipo de situação. Então, o monofásico no PIS/COFINS sempre foi muito mais fácil de entender e de operacionalizar do que o ICMS-ST, né? Agora, o que acontece é que com essa mudança do ICMS monofásico, aqui eu vou falar especificamente de um reflexo para o setor de transportes, o que a gente está vendo, na verdade, é um risco muito grande de um aumento expressivo da carga tributária do setor. Por quê? Bom, hoje você tem a possibilidade, hoje as transportadoras tomam crédito dos seus gastos com diesel, mesmo com a tributação do ICMS-ST, a legislação permite o crédito no caso da atividade de transporte, que vai utilizar o diesel como combustível para a prestação de um serviço que depois vai ser tributado no ICMS sobre o faturamento desse serviço de transporte, né? No caso do ICMS monofásico, o convênio 199 do CONFAS, que foi publicado em dezembro do ano passado, né, dia 22 de dezembro do ano passado, ele traz lá na sua cláusula 17ª a ideia de que, em face das características do regime de tributação monofásica incompatível com o regime geral de apuração do imposto ICMS, fica vedada a apropriação de créditos das operações e prestações antecedentes às saídas desses óleos, qualquer que seja a sua natureza. Então, operações antecedentes, qualquer que seja a sua natureza, elas não poderiam mais, então, não estaria mais permitido o crédito do ICMS, né? Na dúvida se isso seria aplicável ao setor de transportes ou apenas no caso das revendas de postos de gasolina, por exemplo, a gente inclusive fez aqui pelo escritório uma consulta à Central de Atendimento Fazendário e recebemos a resposta de que o setor realmente não poderia mais tomar crédito de ICMS sobre a aquisição do diesel. Bom, ocorre que isso pode majorar muito a carga tributária do setor nesse tributo estadual, né? Porque o diesel é uma parte muito expressiva do custo de operação de uma transportadora, mais de 50% na verdade, né? E esse convênio do CONFAS ele já foi, inclusive, absorvido, internalizado aqui no estado, né? Através do decreto número 56, de 10 de março agora de 2023, e ele traz, então, faz referência a esse convênio do CONFAS e ele diz lá então que as alíquotas do imposto e as regras necessárias à aplicação do disposto, inclusive as relativas à apuração e à destinação do imposto, são aquelas definidas pelo convênio do ICMS 199 do CONFAS, né? Então, assim, eu posso talvez estar com uma interpretação muito restritiva, mas eu consultei uma série de colegas da área tributária e todos tiveram a mesma percepção que eu. Então, o receio é justamente de que isso possa onerar muito a carga tributária do setor, especialmente no valor do ICMS a ser pago em maio, que é a competência abril, que seria a primeira competência de apuração com essa nova forma do ICMS monofásico. Então, fico alerta para todos aqueles que atuam ou que são empresas transportadoras, né? Se estiverem no regime geral de débito e crédito de ICMS, se não estiverem no crédito presumido, para quem está no crédito presumido de ICMS aqui no estado de Santa Catarina, a princípio não muda nada. Mas para quem está no regime geral de apuração do ICMS, aí sim tem que se preocupar. Pode ser até interessante daqui a pouco buscar uma medida judicial de forma preventiva para tentar garantir esse crédito, porque o valor do ICMS a pagar pode aumentar muito, né? Você estava ciente sobre essa mudança? Deixa aqui o seu comentário e obrigado pela atenção.